O caso de hoje envolve um caçador que come o que caça. Talvez te faça lembrar da história da Chapeuzinho Vermelho. Tem muita andança pelo mato, um animal que fica ali te espiando de longe e aquela coisa que a gente já está acostumado a ouvir aqui no Pavulagem. Nem tudo é o que aparenta ser. Só que os irmãos Grimm nunca pisaram em solo brasileiro, muito menos na floresta amazônica. E na história escrita pelos dois famosos autores brancos europeus, o caçador acaba como o grande herói. Para trazer uma referência mais nossa, a história que você vai ouvir aqui é como se fosse uma Chapeuzinho adaptada pelo Zé do Caixão. Em vez das árvores e vegetação do hemisfério norte, o protagonista sai varado pela nossa floresta tropical. E não é um lobo enorme e conversador que espera o melhor momento para atacar. O bicho desse caso gosta de ver tudo de cima e não sobre quatro patas. Ele, ou melhor, ela, tem 2 mãos e 2 pés. É coberto por uma pelagem ruiva bem escura. E se você vier aqui para a floresta, certamente vai conseguir avistar ela por aí. Mas só te dou um aviso. É melhor você ser mais rápido que ela. Porque senão... Vem andando comigo que no caminho eu te conto. E te boto de frente com os seres encantados da Amazônia. Esse é o Pavulagem. Um original Spotify, desenvolvido pelo programa Soundup Brasil 2020-2021 e produzido pela Trovão Mídia. Episódio 3. Macaca Guariba. Nem todo dia é dia do caçador. A gente acabou o episódio anterior sobre os taús com seu Laílson e seu Adorilo querendo me contar essa história da macaca. Por isso, antes de voltar para Manaus, onde eu moro há 6 anos, eu segui aqui na Vila de Boim, onde eles vivem e onde eu nasci. O meu nome é Laírson de Oliveira. Moro aqui em Boim, Tapajós, estado do Pará. Né? Nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui mesmo, na comunidade Tucumatu. Né? E eu vou contar a história aqui pro Maikson, que ele... Pode falar teu nome? Pode. Pro Maikson, que ele me pediu. Meu tio Laílson já chegou revelando o segredo que eu tava aguardando até aqui. Eu sou Maikson Serrão e ganhei esse nome porque minha mãe é fã de outro Maikson. Ou melhor, Michael. Ele mesmo, Michael Jackson. No começo eu não gostava muito. Hoje acho tranquilo. Sou professor, jornalista, gay, ribeirinho e indígena autodeclarado. Nasci na floresta e até os 17 anos vivi entre contadores de histórias e seres encantados. Hoje, em 2022, tenho 30 anos. Como jornalista, estou acostumada a fazer entrevistas. E foi isso que fiz, em setembro de 2021, quando a pandemia tinha dado uma primeira baixa. Obrigado pelo silêncio. Pode sentar. Nessa época, eu não fazia ideia do que viria pela frente e nem sabia que o Pavulagem ia sair da minha cabeça e ir parar em seus ouvidos. Mas queria ter material para um possível piloto. Um episódio que me ajudasse a mostrar a ideia que tinha na cabeça. Bom dia, meus queridos ouvintes. Estamos de volta nessa semana. Então eu comecei pelos meus familiares. Eu encontrei o tio Laílson para me contar a história do taú que você ouviu no episódio anterior. Quando eu vi que ele estava encerrando o papo, eu tentei prolongar mais um pouco. Tem mais alguma aí? Rapaz, deixa eu ver se eu lembro. Curupira, Patauí, pessoal que é engerado, Jurupari, Cobra Grande. Tá gravando aí? Tá. Eu comecei a tentar extrair alguma história nova dele. E foi aí que, pela primeira vez, eu ouvi falar nela, na Macaca Guariba. Eu vou contar a história do homem. Ele
matou um macaco guariba, né? Então ele matou para comer, porque, para quem não sabe, aqui no interior se... Peraí que o Laílson tá se adiantando e colocando a carroça na frente dos bois. A história que ele me contou foi: um caçador, solteiro, sai para caçar macacas, todo dia. Na volta para casa, ele come o corpo desses animais e guarda só as cabeças delas. Essa espécie, a guariba, é bem fácil de ver. Elas preferem áreas de vegetação aberta, cheias de pés de babaçu. Não é raro também bater de frente com uma delas em florestas de várzea, matas ciliares e mangues. Além de serem exibidas, elas são grandes, medem até 1 metro de comprimento da cabeça à cauda e podem pesar até 8 quilos, ou seja, uma baita de uma refeição para o caçador. Aí ele pegou e assou os quartos do macaco, aí comeu 3 e um ficou. Então esse de vez em quando ele esquentava ele para não estragar. Só que como no interior usam os paneiros, assim, antigamente usavam os paneiros para guardar as coisas. Paneiro é um cesto feito de talas de alguma palmeira da Amazônia. Serve tanto para transportar como para guardar alimentos e objetos. Tecido de tala, né? Aí ele colocava lá, esquentava, botava no paneiro lá. Aí... Aqui, preciso confessar uma coisa. Não consigo olhar para um macaco e ver uma comida na minha frente. Eu mesmo nunca comi um. Até porque, em muitas casas daqui, ele é criado como um animal de estimação, tipo um gato ou um cachorro. Por isso que eu acho muito forte pensar num caçador que matava macacos aos montes e ainda por cima guardava as cabeças como se fossem troféus. Para mim, ele estava cutucando com vara curta o que não deve. Estava zombando da natureza. Estava zombando do sagrado. Quando foi de uns tempos, ele desconfiou que toda vez que ele saía, quando ele chegava a casa estava arrumada, a louça lavada e o que tinha para fazer estava pronto, comida, tudo pronto. E ele não tinha vizinho, não tinha ninguém por perto, e ele ficou. Mas quem será que faz? Eu não ia reclamar de alguém vir dar uma geral aqui em casa quando eu saísse para trabalhar. Mas eu imagino que ele ficou intrigado e pensando: quem será que está fazendo isso? Um dia o caçador resolveu finalmente desvendar esse mistério. Ele se escondeu num cantinho da casa e ficou lá, espiando. E aproveitou para fazer farinha. Esperou e nada. Sem ninguém dar sinal de vida, deixou a mandioca na gareira, que é tipo uma canoa de madeira, e foi buscar lenha para torrar farinha. Aí quando ele vinha chegando, ela tinha transformado na mulher, aí ela pressentiu que ele vinha chegando, ela correu. O caçador suspeitou que ela estava engerada, ou seja, que a macaca tivesse no corpo de uma mulher. Aí pulou no paneiro. Quando ele chegou lá, a mandioca estava quase toda espremida e o resto estava tudo misturado. E ele olhou o paneiro e estava balançando, para um lado e para o outro. Aí ele pegou, foi olhar lá no paneiro, aparecia até onde ela tinha metido a mão na mandioca, estava branco na mão dela. Aí ele pegou, não falou nada. Não falou nada porque ainda não tinha certeza se era aquilo que ele estava pensando mesmo. Aí foi se escondeu bem perto da casa. Aí ela pegou, mais hora que ele tinha saído, ela pegou o pulo do paneiro. Aí olhou pro caminho da roça, olhou pro caminho da beira, não tinha ninguém. Aí começou a fazer o serviço de casa. Ela se descuidou, ele pegou e voarou. Dessa vez, o caçador pegou a macaca com a boca na botija e não teve mais dúvida. Se aqui fosse a história da Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Green, essa seria a hora em que a macaca e caçador iriam sair na mão, e tudo acabaria com um tiro certeiro de espingarda do herói na vilã. Só que a gente não tá na ficção. A gente tá na floresta amazônica, onde quem manda são os seres encantados. E na versão do Laílson, a macaca encantou o caçador. Mas tem um detalhe que me faz desconfiar que essa não é bem uma história de encantamento e de amor. A macaca seguiu no corpo de uma mulher
porque o caçador não deixou ela voltar à sua forma original. Ela foi impedida por ele e não teve escolha. Era uma época em que os homens comandavam, e embora esse termo ainda não existisse, acho que se a gente considerar isso um relacionamento, é um relacionamento tóxico. Sem escolha, a mulher começou a morar com o caçador. Ele saía para caçar e ela saía para colher frutas, privada de voltar a ser quem ela era. Mesma rotina, todo dia. Até que um dia, ela pediu a companhia do parceiro para ir buscar as frutas. Ele topou. Eles saíram andando, e de repente toparam com um bando de macacos e macacas guaribas. O jogo virou. Nem deu tempo do caçador olhar para o lado. A mulher se transformou em macaca de novo. Eu sairia correndo nesse exato momento, mas o caçador ficou e ainda aceitou o convite de conhecer onde as macacas moravam. Eles já estavam na metade do caminho quando, de repente, varou um homenzinho. Baixinhozinho. Aí perguntou pra ele, senhor vai pra onde, meu senhor? Ele disse, não, acompanhando esses macacos que me convidaram pra ir. Aí o caçador disse que estava acompanhando os macacos. E o homenzinho então interrompeu ele. Ele disse, olha meu amigo, você não vai não, porque eles estão me levando para comer. Eu vou lhe ensinar esse caminho que vai por aqui, o senhor pode entrar que o senhor vai morar na sua casa. Aí ele ficou lá pensando, depois resolveu voltar. O caçador voltou para casa. E, segundo Laílson, foi sorte ele ter encontrado esse anjo da guarda. Porque senão, ele teria sido devorado pelo bando de macacos. Inclusive, pela namorada. Só não sei se foi sorte ou se foi a floresta dando uma segunda chance. Então esse era o anjo da guarda dele, que salvou ele, porque se ele vai, eles tinham comido ele. Então essa era a história que eu tinha para contar da macaco guariba. Quase um ano depois dessa conversa com meu tio, eu encontrei o seu Adorilo Xavier, que eu conheço desde meus 14 anos. A gente sempre compartilhou o gosto por histórias. Sempre gostou de ouvir, assistir e de contar. E assim como eu, ele ama uma televisão. Eu lembro que quando eu morava em Buim, pouca gente tinha uma TV. Então a gente ficava pulando de casa em casa para assistir filme, novela. Quando eu encontrei o seu Adorilo dessa vez, para o podcast, eu não queria atrapalhar o único momento que ele tinha para assistir sua TVzinha sagrada. Até tentei fazer entrevista durante o dia, mas ele estava enrolado com a lida na roça. Não teve outro jeito. A gente combinou de conversar no apagar das luzes. Às 11 da noite, bati na porta dele. Todo mundo já estava dormindo. Ficamos só eu, seu Adorilo e a luz do candeeiro na cozinha. Entendi. Aí, como não tinha mais, ela apontou o pé dele, que era uma mulher. E o outro é do macaco. Conte do macaco. Era um caçador, né? Até aqui, eu não tinha entendido que o macaco que ele estava falando era a macaca guariba. Eu achei que era outra história. Só que depois ele mencionou um caçador. É assim, o cara ia caçar. Aí passava de semana pro mato, de mês, caçando. Aí ele matava o macaco e só comia o corpo. A cabeça era para trazer para colocar no tucupi, comer com a família dele, com o filho, com a mulher. Na história do seu Adorilo, o caçador é casado. Aí, todo dia ele fazia isso, né? Matava o macaco, ele procurava caçar, matar o macaco. Aí ele vinha, pelava, comia carne, ficava comendo a carne do macaco e ia matar a outra, era assim. Sucessivamente ele ia fazendo isso, continuamente, né? Continuando ele fazer. Quando foi um tempo, um dia ele estava pro mato, aí quando ele chegou,
A barraca dele varrida, água, comida. Aí ficou. A barraca que seu Adorilo diz não é daquelas de acampar. É um barraco, uma estrutura bem simples. Um lugar na mata onde os caçadores param de vez em quando para descansar e comer. E no caso, o caçador estranhou porque estava tudo arrumadinho no barraco. Mas não tem ninguém aqui, é muito longe de onde ele está. A mulher dele não vem para cá. Ficou desconfiado. Pegou a comida, comeu, bebeu água, deitou na rede, dormiu. Se acordou no outro dia, foi pro mato de novo. Caçar e matar. Só matava macaco. Quando ele voltou, Comida pronta, café, água na cozinha, varrido tudinho. Mas que negócio. Aí foi e ficou com medo. na hora que o Adorilo contou que o caçador ficou com medo, aí é que eu fiquei mesmo arrepiado dos pés à cabeça. Mas o caçador foi bem mais corajoso que eu e resolveu se esconder num canto, para descobrir quem estava por trás disso. Demorou e viu o paneiro se mexer. Ou seja, uma daquelas cabeças de macaca guariba que o caçador guardava se transformou numa mulher. A mulher começou a varrer o barraco e ele lá olhando. Ela varreu, pegou carne, botou panela no fogo, água para ferver, fez café e limpou tudinho. E a cabeça do macaco está se engerando. Se transformando numa mulher. Aqui o caçador poderia ter se encantado pela mulher, que nem na história do Laílson. Só que nesse caso, ele saiu correndo, assustado, e foi buscar algo para se defender. Voltou com uma garrafa de óleo na mão. Entrou no barraco sem nem olhar para o lado, com medo de ver a mulher de novo. Não pensou duas vezes e tacou o óleo lá no cesto onde guardava as cabeças de macaco. Pegou e jogou tudo dentro do fogo. Disse, agora eu não quero mais saber de comer macaco. Jogou tudo no fogo e capou o gato, foi embora. Olhei para o relógio na cozinha e vi que já era quase meia-noite quando o seu Adorilo terminou de contar a história. Eu estava tão entretido que nem reparei a hora passar. Ele precisava descansar e eu também. E apesar de estar feliz de ter ouvido tudo aquilo, eu vou te confessar que eu continuava com muito medo. Pedi para ele iluminar o caminho com uma lanterna e saí correndo para a casa da minha mãe. Depois de algum tempo vivendo na cidade, eu me desacostumei com uma coisa que é natural para quem mora aqui, que é essa relação de igual para igual com os bichos. Como eles fazem parte da vida e da rotina de quem nasceu, cresceu e mora na floresta. Entram nas nossas casas, se relacionam, juram vingança, se ajudam e se matam. É uma convivência tão intensa que um pode virar o outro. Gente vira bicho, bicho vira gente. E se ingeram. E da mulher porca, assim? A da mulher porca era assim, só morava aqui na comunidade. Qual comunidade? Aqui do Caviana, Vila do Caviana, né? Era uma das pessoas antigas, ela tinha muitas filhas, que ela saía para procurar as filhas, né? Estavam namorando por aí no escuro. Os caras iam por aí para namorar escondido e atrás da escola. E aí ela atacava, entendeu? Das 10 horas da noite em diante. No próximo episódio, eu te levo para conhecer os engerados. Pavulagem é um original Spotify, desenvolvido pelo programa Sound Up Brasil, 2020-2021, produzido pela Trovão Mídia.
Ao longo de 12 episódios, eu conto histórias da floresta com a ajuda de narradores espalhados por toda a Amazônia. Hoje você ouviu a voz do Laílson de Oliveira e do seu Adorilo Xavier. Eu agradeço muito a eles pela confiança. Eu, Maikson Serrão, assino a criação e pesquisa dessa série. A direção é da Ana Bonomi e do José Orenstein. O roteiro é do Edu Araújo. A assistência de produção do Caio Santos. Trilha sonora original da Luísa Puterman e do Ian Wapichana. Desenho de som e montagem de Mariana Romano. Identidade visual por Mariana Valadares, com ilustrações de Denilson Baniwa. E os barulhos da floresta que apareceram aqui vêm do incrível banco de sons do Museu Imaginário de História Natural da Amazônia. Até o próximo episódio. Você sabe onde me encontrar. Ou não.